prioridade. Todos nós sabemos que Lula fez o favor de dizer ao mundo que o Brasil é rico, né? Então, se é rico, não precisa, né? Vamos cuidar agora dos povos, mas existe a África e tal. Então, o pessoal que tradicionalmente apoiou a igreja no Brasil também está segurando um pouco, fechando um pouquinho as torneiras. Então, a gente precisa começar a encontrar alternativas dentro do próprio país, alternativas entre nós. Isso é fundamental. É interessante, estou achando interessante eu dar essa palestra, fazer essa colocação aqui, logo depois da espiritualidade, né? Ser devoto de São Marcos. Para você ver como a coisa pode ser integralizada. A gente não tem que ser dilacerado, né? A gente tem que ser integralizado para poder fazer as coisas minimamente bem feitas. Uma primeira questão para captação de recursos que eu acho que todo mundo precisa saber é a fundamental e a grande notícia que todo mundo quer escutar. Que notícia é essa? Dinheiro tem. Existe dinheiro. O grande problema nosso como igreja é que a gente não sabe buscar. A gente não sabe o caminho das pedras, a gente não sabe como chegar lá. A gente não foi educado como igreja, como comunidade, para se colocar em pé de igualdade com outras instituições na hora de pedir, de aventar a possibilidade do apoio financeiro. Então a gente sempre já chega com aquele discurso que nos deprecia. A gente sempre chega com o discurso, vim lhe pedir uma ajudinha. Essa é a pior forma de conseguir recursos. Seja no supermercado do bairro, seja no shopping center, seja na indústria, seja na grande empresa. Estou aqui para lhe pedir uma ajudinha. Não é assim que a gente faz na paróquia? Vim aqui lhe pedir uma ajuda. O erro começou daí. Porque criou uma mentalidade junto às instituições de que de fato elas estão ajudando. De que elas estão dando a esmola. De que nós não somos um público, que nós não temos um público potencialmente interessante para que as empresas vinculem a sua marca a nós. E é exatamente o contrário. Veja o que está acontecendo agora com a Jornada Mundial da Juventude. E lógico, a gente fala em nível macro da jornada, mas a gente pode falar também das semanas missionárias que vão acontecer em nossas dioceses. Salvador, por exemplo, está para receber 20 mil jovens. Então não é 2 milhões, mas são 20 mil e a gente precisa de estrutura para esses 20 mil. Como é que a gente vai buscar? Em se falando de Copa e de Olimpíada, todo mundo já sabe o que vai acontecer no Brasil. Mas, por exemplo, quando a gente pede apoio, quando a gente vai buscar um apoio para a Semana Missionária, ou para uma atividade da igreja, a primeira coisa que a gente tem que mostrar aos nossos possíveis parceiros, apoiadores, é quem nós somos. Então, por exemplo, quem vem para a Copa, sabe, isso são dados claros, né? Que, por exemplo, já aumentou o preço dos serviços prestados pelas moças, pelas garotas de programa no Rio de Janeiro. Que isso? Né? Alguém me dizia com relação a Rio mais 20, que no Rio se brincava assim, Rio mais 20 minutos de atraso no transporte, 20% a mais de preço nas Rio mais 20, porque complicou a vida da cidade. Não é? 20 minutos a mais de trânsito. Então, por que aumentou? Porque já está inflacionando, né, toda essa questão da prostituição. Porque todo mundo sabe, aliás, tem toda aquela manifestação que vocês viram no Fantástico, daquela moça, daquele movimento, daquela ONG, do pessoal que aparece, que tira a roupa e fica, né, mostra os peitos, mostra os seios daquelas mulheres. Justamente contra a prostituição em eventos como este da Copa, das Olimpíadas, que o pessoal vem ávido, não é, de sexo fácil, por exemplo. Quem é que vem para a Jornada Mundial de Juventude? Um tipo de jovem que não usa droga, um tipo de jovem que não usa da prostituição, um tipo de jovem pacífico, que
não vai trazer elementos de violência para as cidades. Ou seja, um tipo de turista muito mais qualificado e positivamente presente na sociedade do que os que vêm, por exemplo, para a Copa do Mundo e para a Olimpíada em sua maioria. A gente não sabe vender essa imagem. Então é muito melhor para uma empresa vincular a sua marca a um tipo de evento como os nossos. Agora, por exemplo, o Bote Fé na Vida, essa corrida que tem aí. É fantástico que uma empresa vincule a sua marca a um evento como esse. É fantástico que uma empresa coloque a sua marca numa publicação como a nossa. Não sei se vocês já fizeram a experiência de panfletar num grande evento de diocese, por exemplo, numa caminhada, para fazer uma panfletagem, e depois voltar no caminho que a caminhada passou. Eu já fiz essa experiência na Passona. A gente fez propositalmente. Lá a gente tem na diocese uma caminhada penitencial, 130, 150 mil pessoas. E nós fizemos a panfletagem. É o mesmo roteiro da lavagem do Bonfim, da Conceição da Praia ao Bonfim. Então, na ida nós distribuímos. Na volta, voltando, não, é isso. Não reparemos. Voltamos pelo mesmo caminho que o pessoal tinha passado e a gente achou quantos folhetos no chão jogados? Nenhum. Sabe qual é a média de retorno de panfletagem, segundo o pessoal do marketing? 5%. 5% de retorno em qualquer... Você vê um grande evento, tem aquele pessoal que se display, fica lá panfletando, 5% de absorção desse material. Num evento nosso com 100 mil pessoas, não encontramos um folheto no chão em 8 quilômetros de percurso de propaganda. O nosso público é um público que leva o material para casa. É um público que lê, é um público que valoriza, que dá atenção. Então, quando a gente vai vender um projeto, a gente precisa ir desvencilhado dessa ideia. Essa é a primeira questão. Que é uma mudança de cabeça, não é uma mudança de processo, não é uma mudança de instrumental, é uma mudança de cabeça, de mentalidade. Chega olhando no olho, não chega como quem está chegando passando o pires. Mas chega com a consciência de que você tem um produto que vale a pena ser apresentado e que aquela instituição vale a pena, que justifica que aquela instituição tenha o seu nome, a sua marca vinculada àquele produto, serviço ou veículo. Bem, isso uma premissa fundamental, é uma mudança de cabeça. Mas a primeira questão, na hora de apresentar, é saber quem você está apresentando. Quem é que eu estou apresentando? Às vezes a gente não sabe. E para a gente saber é preciso fazer o quê? Um projeto. Que é a coisa mais difícil na vida, a gente de igreja fazer projeto. Porque a gente já conhece o dono do supermercado que apoia, então todo ano a gente vai lá, na festa da padroeira. A gente já conhece o dono os médicos que frequentam a igreja, que tem clínica, então a gente já vai, já faz um favor, não é assim? De apoiar. Então a gente já meio que se dá por satisfeito com esse pescar, vou usar de novo a expressão, com esse pescar no aquário. Por isso a gente não se dá o trabalho, muitas vezes, de elaborar um projeto, de mergulhar sobre a nossa instituição, para conhecer a instituição. Não é o momento ainda dos cases, né? Mas agora a gente está implantando lá um projeto de planejamento estratégico, dentro da Pascona, né? Uma assessoria e tal, missão, visão, pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e tal, para desenvolver efetivamente um projeto que coloque a gente dentro dessa linguagem, que é a linguagem do mercado, para poder fazer frente a um tete-a-tete desse. Conhecer-se. Isso é fundamental. Quem somos nós? A quantas pessoas chegamos? Então, se você tem um jornal, ia dizendo aqui uma coisa que eu detesto que digo, jornalzinho. Sabe, rapaz, você passa o mês todo preparando aquele jornal, a pessoa olha, depois é seu. É outra coisa também horrível.
Oi, padre, peguei o seu jornalzinho, não é meu, é da arquidiocese, e não é jornalzinho, é jornal. Jornalzinho é igual a bonitinho, quase feio, né? Então, eu já ia até falando, jornalzinho. Então você passa um mês fazendo o jornal, não é? E não sabe aonde e se coloca desse jeito. Quer dizer, não sabe se colocar. É fundamental a gente saber quem é que a gente está apresentando. Sim, lembrei, vocês perceberam que eu me perdi. Fui fazer piada, dá nisso. Mas é fundamental, por exemplo, um jornal que a gente faz, a gente pode multiplicar ele por 5. Então, se um jornal tem 20 mil exemplares, isso segundo toda a regra de distribuição, né? Ele é lido por uma média de 100 mil pessoas. Porque um jornal geralmente é lido por 5 pessoas. Leva para casa, existe uma média familiar aí de 5 pessoas leem. Então você está falando para um possível anunciante do seu jornal de 100 mil leitores. 100 mil leitores é uma quantidade desprezível. 100 mil potenciais leitores é uma quantidade digna, importante, que você tem um patamar de diálogo que a pessoa se interessa, de ter sua marca. Agora, a gente precisa se conhecer. E ter esse projeto, ter essa clareza de quem nós somos. Por isso, eu vou falar mais sobre o projeto, daqui a pouco o Diácono Bezerra vai falar. Outra coisa que é fundamental, então eu me conheço. Conhecer os potenciais apoiadores, patrocinadores, parceiros. Quem poderia se interessar pelo meu público? Eu estou no meio, né? Eu sou um meio de comunicação. Quem poderia se interessar pelo meu público? Por isso que é preciso conhecer quem é que lê o Jornal da Paróquia. Quem é que acessa o site? Isso a gente precisa saber. Quem acessa o site? Sabendo quem acessa o site, quem lê o jornal, quem vai ao evento, eu posso identificar na área de abrangência, na cidade, na região, quem gostaria de ter um acesso direto a esse público. E aí é focar nessa turma. Focar em quem tem interesse no meu público. Porque se eu tenho 10 mil pessoas, se eu tenho 100 mil pessoas, se eu tenho 5 mil pessoas, eu tenho um capital na mão, eu tenho um tesouro na mão, eu tenho um potencial na mão. O que é que eu vou fazer? Fazer com que aquele anunciante chegue a esse potencial através do meu produto, veículo, serviço. Então eu tenho que, conhecendo quem eu sou, aonde eu chego, eu vou dar uma olhada em quem eu vou atingir, em quem eu vou procurar. Quem tem interesse agora em ser conhecido pelo meu público. E aí entra uma palavra que é uma coisa totalmente nova, mas é uma coisa que a gente precisa ter um bom conhecimento sobre isso, que é estabelecer parceria. O meu possível anunciante, ele não pode ser simplesmente alguém que entrega dinheiro, alguém que deixa o dinheiro lá. Eu tenho que estabelecer com ele uma relação de parceria. Ele também precisa ganhar. Essa é outra coisa que a gente morre de vergonha, é cheio de pudores, de dizer a ele, que Tamar vai entrar bem nesse detalhe, eu te dou esse benefício, eu te dou esse benefício. Você vai ter esse benefício. Você tem direito a esse benefício, porque você está me apoiando. E estabelecer mesmo um critério, quer dizer, se eu tenho um jornal, ou se eu coordeno um jornal, e eu tenho no meu jornal um colégio religioso, que seja na minha cidade, e ele anuncia, tem uma parceria de 1 ano, e todo mês está lá o anúncio, e todo mês está lá o dinheiro. Eu vou fazer uma matéria sobre educação. Qual é o colégio que eu devo procurar? Que é meu parceiro. Ele não está comprando espaço, ele não está... Não existe uma questão ética aí de que... Não, mas ele é meu parceiro. A gente está sendo parceiro. Se ele me procura,
se ele me ajuda a colocar o jornal todo mês, eu preciso dar a ele essa contrapartida. Eu preciso oferecer a ele essa parceria. É uma relação estabelecida em todos os momentos. Então, parcerias efetivas precisam ser construídas. Não apenas naquela hora de ir buscar. Isso como igreja, inclusive, como comunidade de fé, é tão chato isso, né? Você às vezes vai visitar a pessoa de ano em ano na festa da padroeira. Vai visitar o colégio, a clínica médica, aquele profissional. Isso é triste, não é nem humano, não é nem. É menos até que religioso. Não é, quer dizer, a gente precisa estabelecer uma relação com esse grupo, com essa pessoa. Nós, como padres, não é pensar nisso também como uma pastoral, como um caminho de pastoral, de diálogo, de presença, para estar ali, próximo, ter essa proximidade. E a partir daí, elaborar projetos específicos de captação. Isso é fundamental. O que eu botei, quais as características desse produto, serviço, veículo, quantas pessoas serão atingidas por ele, quantas pessoas ele vai alcançar, quais as cotas de participação. Não tem nada pior do que estou precisando de uma ajuda. Quando? Não, você que sabe. Existe isso. Não pode, a gente perde seriedade. Lógico, se você diz uma cota, pode até conversar. Não, a gente não tem contato, mas tem que partir de um ponto. Se o cara que sabe, se o outro que está sabendo, isso passa uma ideia de pouca seriedade da instituição que está promovendo, publicando ou divulgando. Então, são dois, eu vou parar aqui agora, não sei se já chegou lá nos 20 minutos, mas se não chegou, está perto. Tá vendo? E aí eu vou passar para os outros dois que vão falar de projetos propriamente ditos, de Diácono Bezerra de Natal e Itarimar. E aí, na sequência, a gente pode bater papo e tentar tirar alguma dúvida do que isso. Mas fundamental é conhecer seu produto, serviço, veículo e conhecer os seus potenciais parceiros. A partir disso, estabelecer uma parceria efetiva com essas instituições. Na certeza de, assim, buscando estabelecer uma relação de que você sempre pode contar com ela e que ela também sempre pode contar com você. Lógico que aí a gente sabe quais são as instituições, né? Não é cigarro, não é motel, não é boate, não é bar, não é cerveja. Então, a gente já sabe as que não são. Precisa descobrir as que estão do nosso lado. Eu espero. Obrigado. Vamos lá. Obrigada, Padre Manuel. Teremos agora a elaboração de projetos com o Diácono José Bezerra de Araújo, que vai se apresentar aqui para nós. Eu sou diácono permanente, cardinado na Diocese de Caicó, interior do Rio Grande do Norte, 280 quilômetros de Natal, mas desde 1999 eu resido em Natal e trabalho na comunicação da Diocese de Natal. Mais alto. Tem. Mais alto. Trabalho na coordenação da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Natal desde 2009, desde 1999. Estamos com uma caminhada já de 13, vai passar para 14, 15 anos. A Pastoral da Comunicação é efetivamente implantada e trabalhada. E nós também trabalhamos com projetos em alguns ocasionais e outros permanentes, com instituições, como o Padre Manuel falou, no exterior, que a gente conhece bem as instituições Advento, Cristinó, Misério, agora a SEI, também a Conferência Americana, que patrocina alguns eventos, principalmente a Conferência Americana. Tivemos uma experiência boa com o Bote Fé, foi a gravação do DVD com a parceria da CNBB com a Sony, mas o evento local foi coordenado por uma turma lá de Natal, a gente estava dentro dessa turma, éramos apenas dois, mas tínhamos empresas contratadas para fazer o trabalho e tivemos também cair em campo para buscar cotas de participação, como o Padre Manuel falou, para custear as despesas locais e conseguimos superar
bater o orçamento das cotas locais, das despesas locais. Bom, mas voltando para cá, para a elaboração de projeto, a gente tem que ter em mente que todo projeto deve seguir uma estrutura, uma construção, um modelo. Ninguém constrói uma casa sem ter uma estrutura, sem ter um plano, uma planta, alguma coisa. Um projeto é do mesmo jeito, tem que ter uma estrutura. Tem que botar isso na cabeça. Agora, um outro pré-requisito é que você tenha um plano de ação para solicitar o recurso para aquela ação. Não se trabalha pastoral da comunicação simplesmente por fazer um jornalzinho, né? Um jornalzinho ou um jornal, nem por fazer um programa de rádio, por manter um site, ou um blog, ou uma conta no Facebook e assim por diante. Não se faz pastoral da comunicação sem um planejamento e sem ter gente para trabalhar também nas bases. Em algumas dioceses, a coordenação, a pastoral da comunicação existe em nível arquidiocesano e funciona muito mais na sede do que noutras. Na Arquidiocese de Natal nós temos uma experiência com atividades e pastoral da comunicação que trabalha nas bases. Então, nós temos um plano de ação que privilegia o trabalho arquidiocesano, mas também o trabalho lá na base. E a proposta que a gente dá para cada coordenador que participa do planejamento, uma vez por ano, faz a avaliação do ano anterior e faz o planejamento do ano seguinte, é que eles levem para a sua comunidade, para a sua pastoral da comunicação paroquial, também o plano diocesano, para a partir dele fazer o planejamento local, paroquial. E isso é feito na maioria das paróquias. Então, essas são as duas ideias principais. Tem que ter uma estrutura no projeto, mas também tem que ter metas claras. E você só tem metas claras se você fizer planejamento. Ter um nome ao projeto. E esse nome deve remeter àquele objetivo que você quer alcançar. Aquela meta que você quer alcançar. A referência pode ser uma coisa simples, mas que remeta à ideia ou à ação que você quer desenvolver nesse projeto. Isso aí são só partes introdutórias, como exemplo, a gente dá, por exemplo, os meios de comunicação e evangelização. O que é que você quer com esse projeto? Trabalhar, evangelizar através dos meios, usar os meios para evangelizar. Não se pode fazer, como eu disse, uma coisa aleatoriamente, mas a partir de um plano, tem que ter um plano. Ok? Bom, como eu disse, todo projeto tem que ter uma estrutura. Isso aí é uma estrutura básica que pode modificar. Alguns itens desses podem sair dependendo do objetivo da ação ou então do objetivo de custeio que você quer. Por exemplo, a gente fez um mutirão arquidiocesano de comunicação. Então, a gente precisava de recursos só para aquele evento. Era uma coisa eventual. A gente fez um planejamento do mutirão e, a partir daí, elaborou um projeto que não tinha todos esses itens. Porque, por exemplo, a metodologia de avaliação não tinha como fazer durante o evento. A gente fez participantes, e assim por diante. A gente só fez uma avaliação final. Então, esses itens aí, alguns podem até sair. Tem que ter uma introdução e uma apresentação, depois eu vou falar item por item. Uma justificativa, você tem que justificar por que é que você quer aquele projeto, aqueles recursos, né, para elaborar aquele projeto. O objetivo geral, que vai tratar do todo, né, qual é a meta daquela ação e para que você quer aqueles recursos, né, o objetivo geral. Depois especificar a forma como você vai atingir esse objetivo geral, que é com os objetivos específicos. Como é que você vai realizar cada ação para atingir o objetivo geral, que é a meta final. A partir do planejamento que você tem, da ação que você conhece, que já precisa, que vai realizar, mas que não tem recursos, por isso precisa captar recursos, aí você vai fazer elaborar um orçamento. Esse orçamento pode ter itens diversificados, ou então apenas para custear determinada ação, no caso só um item. Mas eu vou pegar, por exemplo, o 8º mutirão brasileiro de comunicação. A gente está com 4 projetos para 4 instituições
do exterior. Então, cada projeto, o projeto é um mesmo, projeto grande, mas para cada instituição a gente mandou um item. Por exemplo, o item infraestrutura. O que é que nós vamos precisar de infraestrutura? Alugar computadores, pontos de internet, tendas e tudo mais. Criamos o item infraestrutura. Fizemos um levantamento e mandamos esse projeto de infraestrutura para uma instituição. Depois, assessoria acadêmica. Vamos precisar pagar os assessores. Eles virão, tem despesas com passagens e assim por diante. Mais um item. Depois, a locomoção. Temos que alugar transporte para determinados deslocamentos dos participantes e principalmente também dos assessores de determinados lugares para o lugar do evento, outro item e assim por diante. Mas é uma coisa específica. Não é o caso de um projeto para, por exemplo, custear um curso de formação para agentes da Pastoral da Comunicação na sua diocese ou na paróquia. Paróquia é mais difícil, mas principalmente em diocese se faz isso. Precisa do orçamento. Não deve nunca esquecer, porque isso as instituições cobram, de incluir uma contrapartida. A diocese está pedindo o dinheiro, mas quanto ela dispõe para essa ação? Vai partir do zero, não tem nada? Que contrapartida ela vai dar? Então é bom especificar que tipo de contrapartida a diocese vai dar, a pessoa que vai fazer a ação vai dar, e de que forma, em que valores, quanto custa essa contrapartida, quanto vai custar os costos da arquidiocese essa contrapartida. Se for um projeto que vai decorrer um determinado tempo, então tem que ter um cronograma de execução. Aí você vai fazer um quadro com aquele cronograma, mês tal uma vai acontecer essa ação, mês tal essa outra e assim por diante. Um cronograma de execução. Processo de avaliação, também você tem que ter um processo para você saber, para você medir o que foi que você conseguiu com a execução daquele projeto. Então, no projeto você já propunha, você já descreve como é que vai ser feito esse processo de avaliação, se vai ser durante a execução do projeto ou não, ou se vai ser só no final, e de que forma vai ser feita essa avaliação. E a conclusão do projeto é simplesmente dizer o que você espera ter alcançado no final desse projeto. A partir daí, então, aí você concluindo o projeto, você tem por obrigação fazer um relatório financeiro e descritivo daquela ação. O financeiro colocando os custos, notas fiscais, e o descritivo, você vai dizer que metas daquelas que foram propostas no projeto foram alcançadas e as que ficaram, deixaram a desejar ou as que não foram alcançadas. Como se faz então uma introdução, uma apresentação? Nesse caso você vai apresentar o projeto. O que é que você pretende com aquele projeto? Você pretende desenvolver uma ação e para essa ação você necessita de recursos. E é isso que você está dizendo nessa apresentação ou nessa introdução do projeto. Informa a área de atuação e de abrangência do projeto. Por exemplo, se for de formação, você tem que dizer que é para formação de agentes tais e tais. Ou então, se for para execução de uma tarefa, no caso de um mutirão, você vai dizer, nós vamos realizar um mutirão, precisamos de recursos para isso e assim por diante. Vai descrevendo o projeto. E também, se for, por exemplo, um plano para a implantação da PASCOM, você vai ter todo um processo de implantação. Você não começa a dizer, vou implantar a PASCOM, reúne um grupo e pronto, aqui está a PASCOM. Não, você tem que ter o processo. Você vai fazer reuniões, encontros, depois chamar para um encontro, fazer dizer o que é pastoral da comunicação, que algumas pessoas nas paróquias ainda não sabem o que é, e a partir daí traçar um planejamento. Nós vamos implantar a PASCOM para isso. Mas para fazer isso eu preciso ir nas comunidades, eu preciso ir na paróquia, eu preciso reunir gente para fazer todo esse processo. Isso demanda despesas. Transporte, o dia de encontro vai ter necessidade de local, de equipamento, de material,
vai ter necessidade de alimentação para aquela turma. Então, isso tem que entrar no orçamento. Agora, tem que ter o plano antes. Senão, você não sabe com o que é que você vai gastar. Ou então, implantar uma escola de comunicação. Nós temos lá na Arquidiocese uma escola de comunicação em funcionamento. Primeiro ano de funcionamento. A experiência está sendo boa. Eu espero que alcancemos os objetivos no final. E está sendo custeada por uma instituição a partir de um projeto. Depois, a justificativa. Você vai usar argumentos que convençam aquela instituição de que aqueles recursos aplicados vão realmente trazer benefícios para aquela comunidade. Então, você vai argumentar junto à instituição e solicitar os recursos. Tem que fundamentar bem. Agora, tem que olhar a realidade. O Padre Manuel estava falando, se você não olhar a realidade, você não conhece a sua diocese ou a sua paróquia, ou então aquela ação que você quer desenvolver. Então, todo argumento tem que ser a partir da realidade que você está enfrentando. Por isso, você vai realizar uma ação, e essa ação tem como objetivo reverter aquela situação, mudar aquela situação, realizar um processo de mudança, seja na parte de comunicação, seja na parte de formação, enfim, você vai provocar uma mudança. Então, precisa ter argumentos para isso. Então, tem que fundamentar na realidade da diocese, naquele campo de ação que você vai agir, que você vai atuar, e defender a necessidade dessa ação para mudar aquela situação, transformar aquela situação para melhor. Não faça ficção. Se fizer, eles vão descobrir, não vão financiar, não vão aprovar, e um belo dia você recebe uma carta: lamentamos, mas não podemos aprovar seu projeto. Faça uso da situação real. Por exemplo, é uma diocese nova, não tem pastoral da comunicação, quer criar uma pastoral, quer implantar essa pastoral, então faça um relato disso. O argumento vai ser em cima desses fatos. Nós somos uma diocese nova, criada em tal, em tanto, nós temos o primeiro bispo, nós temos tantas paróquias, nós temos tantas comunidades, o bispo quer implantar a pastoral da comunicação a partir da sede, depois estender para as paróquias, precisamos de gente contratada, precisamos disso. Então você vai fazendo uma argumentação em cima das necessidades. E a partir daí trabalhar. Se for o caso de implantar a pastoral da comunicação. Ok? Por isso, os recursos, quer dizer, tendo em base toda essa argumentação, está solicitando aqueles recursos. Seguindo a justificativa, use também um pouco da história da diocese. Vamos pegar o caso, eu vou pegar o caso da Arquidiocese de Natal, que tem toda uma história de comunicação ao longo de sua existência. Inclusive, começando com o agora recém-falecido Dom Eugênio Salles. Foi em 1958, tinha uma rádio que foi fundada com o objetivo de desenvolver a educação através do rádio, educação radiofônica, as escolas rurais, escolas radiofônicas, levar a catequese e a missa, que era transmitida pela rádio também nas comunidades onde os padres não atendiam, levar a educação aonde o Estado não tinha, não ia, e nem a igreja também. Então, tem toda uma história. Então, você historiar um pouco, objetivamente, com palavras precisas, com termos precisos, aquela situação de tradição, e que agora enfrenta esse processo de mudança com as mídias digitais e tudo mais, quer inovar, quer continuar essa comunicação, agora avançando mais, tudo isso são argumentos que você pode usar na justificativa. Ok? Passando, só temos 5 minutos. Ou ainda a diocese não tem, a diocese tem uma tradição de uso dos meios, já falei. Detalhe importante: você tem que conhecer o perfil dos projetos, das instituições que financiam os projetos, e o perfil do seu projeto que cabe ou não naquela instituição. Se você não conhecer, você vai receber uma negativa da instituição. Você vai pedir uma coisa a uma instituição que não costuma financiar aquele tipo de projeto. Então, você de repente vai receber uma carta dizendo que o projeto é bom, mas infelizmente eles não custeiam aquele tipo de ação. Argumentos não faltam, basta ter um pouco de conhecimento da realidade e criatividade para argumentar.
elaborados os argumentos e as justificativas, então você precisa traçar os objetivos. Aí o seu objetivo tem que ser bem claro. Objetivo se conversa com um verbo, né? Então, e um verbo normalmente de ação. Então, deve ser preciso, por exemplo, implantar a pastoral da comunicação em níveis arquidiocesano e paroquiais, visando mostrar a face da igreja que se manifesta através de suas ações pastorais e sociais. Isso pode ser um objetivo, um modelo de objetivo geral. Depois, os objetivos específicos, ou então ainda, criar uma escola de comunicação na diocese, visando capacitar os agentes pastorais sem técnicas comunicacionais para um trabalho mais qualificado dos meios de comunicação, impresso, radiofônico, vídeo, TV, mídias digitais. É outro modelo de objetivo geral. Os objetivos específicos precisam também ser precisos e vão especificar aquilo que você quer alcançar, aquela meta que você quer alcançar com o objetivo geral. Por exemplo, articular e construir uma equipe diocesana de pastoral da comunicação, articular e constituir as equipes paroquiais da pastoral da comunicação em cada uma das 36 paróquias da diocese. Esse número é fictício, eu coloquei como exemplo. São exemplos de objetivos específicos. Reunir e capacitar os agentes, aí você está dizendo como é que você vai atingir aquela meta geral. Reunir e capacitar os agentes paroquiais da PASCOM para a realização dos trabalhos das bases. Enfim, você vai especificar o que você quer. Orçamento. De base, tendo esse conhecimento, então, já falei um pouco lá na introdução, você vai elaborar um orçamento a partir daquelas ações que você vai realizar. Quanto vai custar cada ação daquela que você vai realizar para atingir os objetivos? Então, a partir delas, você vai fazendo os cálculos, por exemplo, se precisa de deslocamento de agentes da paróquia para a sede, ou então seu deslocamento da coordenação diocesana para as paróquias. Esse deslocamento implica em custos, transporte, e o dia lá, a permanência precisa de alimentação e assim por diante. Então você vai fazer todo o levantamento desses custos para colocar no projeto. Definidos os valores, é só colocar o orçamento numa planilha e apresentar à instituição. Como eu disse, você pode colocar itens diferentes para cada um dos projetos, cada um dos itens do projeto. A metodologia de execução, você vai descrever como é que ele vai ser executado. Vai haver encontros diocesanos, vai ser encontros paroquiais, vai haver processo de formação, vai haver um planejamento das ações. Para fazer esse planejamento das ações, você precisa chamar as pessoas, reunir, fazer encontros, tirar as metas, os objetivos, o que é que vocês querem, assim por diante. Então, como será esse planejamento? Será que vai ser só com um encontro ou vão precisar de 2, 3, 4 encontros? E dá um limite, determinar um limite, né? Esse projeto vai ser executado num determinado tempo, vai ser durante o ano de 2012, então vai ser 2 anos que nós vamos executar com essas ações, realizar essas ações, ou então só um período de 6 meses. O ideal é que você tenha isso e coloque isso no cronograma. A frequência dos encontros, a frequência das atividades, como é que elas vão ser realizadas. Se você colocar isso num quadro, os meses do ano em que a ação vai ser realizada, você vai assinalando, fica muito mais claro de visualizar, principalmente pela instituição financiadora. Processo de avaliação, você vai descrever como é que vai fazer esse processo de avaliação, se vai ser no final, no começo, ou durante a execução, no começo não, durante o processo de execução. Se as metas, aí você vai questionar, as metas foram alcançadas, se for no final. Houve falhas no decurso da execução do projeto, deixamos de fazer alguma ação que estava prevista no orçamento, inclusive, que às vezes está no plano, entra no orçamento, mas a gente não executa o que está no plano, então deixou de gastar aquele dinheiro. É como se você fosse trabalhar uma planilha com recursos pré-determinados para cada coisa. Você tem que ter isso em mente. Concluindo já, é o tópico final do projeto. Você vai projetar, antever, antecipar, em breves palavras, aquilo que a diocese espera alcançar com aquele projeto.
que ação, que mudança a diocese espera. E no final, já falei lá no começo também, você vai concluir o projeto fazendo aquela, não só essa avaliação, mas fazendo um relato descritivo e a prestação de contas na parte contábil mesmo do projeto, inclusive com notas fiscais. As instituições estão cada vez mais exigentes. Ok? Pronto, isso. Então, boa tarde. Meu nome é Itamar, eu sou consagrado na comunidade Shalom e sou gestor de eventos da Arquidiocese de Salvador, trabalho com a pastoral de comunicação. Vocês vão escutar muito eu falar sobre eventos, né, porque é a minha área, mas o que diz respeito à captação de recursos, a mesma metodologia pode ser adotada. Eu iria falar também um pouco sobre o projeto, mas como o Diácono aqui falou muito bem, eu vou passar mais para os estudos de casos. Antes, eu queria dar uma definição sobre captação de recursos que eu acho muito boa. Captação de recursos é um processo, não uma atividade pontual. É mais ou menos aquilo que o Padre Manuel falava, né? Não adianta você apenas uma vez no ano, na festa da paróquia, bater na porta daquela empresa, daquela entidade, para pedir um valor. É um processo que você precisa fazer, um processo de parceria, que é você que toma essa iniciativa. Então, a captação de recursos é um processo, não uma atividade que eu vou anualmente pedir àquela empresa. Deve ser muito bem planejado antes de qualquer ação, porque aquela empresa a qual você pediu o patrocínio, ela está vinculando a marca dela ao seu projeto. Caso ele não dê certo ou tenha qualquer visão negativa, aquela marca também está tendo essa visão negativa, está concordando com aquela ação negativa que o projeto que você ofereceu causou. Então, para isso precisa de um planejamento muito grande, porque você não está lidando mais com a pastoral de comunicação, por exemplo. Você vai estar lidando com a marca de outras pessoas que aderiram ao seu projeto. É baseado em relacionamentos, compromissos e parceria a longo prazo. O primeiro passo é realmente o planejamento estratégico. Não adianta querer fazer da comunicação ou de um evento, simplesmente você precisa planejar e saber como no seu planejamento agregar outros valores, outras marcas para o seu projeto. E ontem o professor de Franco, Carlos Alberto de Franco, ele disse algo muito interessante. Para se estabelecer uma estratégia, é preciso fazer uma análise profunda da realidade. Por que isso é importante na captação de recursos? Porque muitas vezes, dentro daquilo que o Diácono apresentou aqui, a gente não consegue avaliar qual é a nossa real necessidade. E aí a gente faz um projeto onde o orçamento e a captação ele não é suficiente para pagar aquele projeto. E por não conhecer a nossa realidade, a real necessidade, a gente acaba tendo um valor negativo no projeto que foi lançado no mercado. Eu iria falar nessa parte aqui sobre o projeto, mas o professor o Diácono já falou. Então, eu vou passar para os estudos de casos. Mas antes eu vou dar algumas dicas. Nem sempre um bom projeto é motivo para investimento. Às vezes o Diácono falou aqui sobre um projeto, né? A pessoa bota o projeto embaixo do braço e acredita que todo mundo é obrigado, entre aspas, a aderir ao seu projeto porque ele está bonito. Foi um super designer que fez esse projeto, então está bacana. Nem sempre. É preciso argumento e é aquilo que o Padre Manuel falou. Eu preciso conhecer o que a empresa, qual é a política de negociação da empresa, a política de patrocínio da empresa. Eu preciso saber pedir e a quem pedir. Por exemplo, eu tenho um projeto sobre urbanização.
Não adianta eu bater na porta da Petrobras, porque esse ano, na política de patrocínio da empresa, eles estão dizendo que só vão investir em meio ambiente. Então não tem muito a ver, com certeza vai retornar com não, garantido. E aí foi o que eu falei, sempre estudar a política de patrocínio das empresas, prestar contas com precisão dos recursos e da atuação da marca financiadora no projeto, né? É aí que começa, na verdade, a parceria, a sua primeira parceria. Você fez um evento humano, é interessante, mesmo depois do projeto ter acontecido, você chegar na empresa e dar a ela esse feedback. E como a marca dela atuou no projeto. É necessário a empresa conhecer isso para ela realmente perceber que o seu projeto agrega valor à marca da empresa. Os principais recursos são investidos com parceiros. Seja um parceiro. Como o Padre Manuel disse, é uma relação contínua. Eu preciso ir sempre nas empresas para mostrar o meu projeto, mas também para agregar valor, mostrar o valor do meu projeto ou da minha marca para essa empresa. Estude a melhor forma de captar recursos para o seu projeto. Sobre esse estudar melhor a forma de captar recursos, eu quero trazer como estudo de casos a Feira Baiana de Comunicação Solidária da Arquidiocese de Salvador, da Pastoral de Comunicação. A feira ela já acontecia há alguns anos, mas a feira ela acontecia num colégio católico, certo? Em Salvador, e a sua última edição ela aconteceu, a sua penúltima edição, ela aconteceu num Instituto Itiba, que era um lugar bastante pequeno. Mas qual era o principal ponto da feira? Só encontrava a feira as pessoas que saíam de casa para encontrar realmente, com seu destino final, a feira de comunicação. O que foi que nós fizemos no ano passado? Nós levamos a feira de comunicação para a Praça Municipal de Salvador, onde é o elevador Lacerda, a parte de cima do elevador Lacerda, onde tem um público passante, segundo a Transalvador, que é o órgão que regula a questão do transporte em Salvador, tem um público passante diário de 28 mil pessoas. Ou seja, na feira anterior, nós tivemos um público de 300 pessoas, cerca de 300 pessoas, quanto na feira do ano passado, quando nós fomos para a Praça Municipal, nós tivemos um público de 3 mil pessoas que participaram da feira, mas um público passante que viram a feira de 28 mil pessoas. Isso faz toda a diferença. 28 mil pessoas por dia, sendo que a feira, bem lembrado, 28 mil pessoas por dia, e a feira aconteceu em 6 dias, né? E aqui está a grande diferença do que o Padre Manuel falava. Existe nessa realidade de captação de recursos, eu preciso entender que eu estou vendendo e não pedindo ajuda. Eu sei que existem muitas dimensões, mas quando eu tenho um projeto, eu vou para a rua vender um projeto, eu preciso entender que eu estou vendendo um projeto, que eu preciso oferecer uma contrapartida. E o que é que as marcas querem em relação à contrapartida? Sobretudo, visibilidade. Se eu tiro a feira de um colégio, de um lugar fechado, e coloco em um lugar onde 28 mil pessoas por dia veem, elas podem não estar participando da feira, mas elas passaram e viram. Além da feira, viram a marca dos seus apoiadores. Então são essas sacadas, essa visão que a gente precisa ter. Que, sobretudo, aquela marca que está apoiando um projeto, ela nem sempre entende da nossa realidade religiosa, né? Nem sempre entende da realidade, da nossa linguagem até religiosa. Mas se eu digo para uma marca, uma empresa, que eu tenho um evento, ou que eu tenho um projeto que vai dar a ela uma visibilidade de X mil pessoas pela sua ação, com certeza vai interessar. Então, muitas vezes o nosso erro, ele parte porque a gente reduz o nosso projeto a uma linguagem exclusivamente religiosa. E se o meu projeto, eu vou pedir apoio a esse projeto a qualquer marca que não é religiosa, eu encontro dificuldade, porque eu não consegui usar uma linguagem do mercado para a linguagem do meu projeto. Mas a captação de recursos está inteiramente ligada a oferecer contrapartidas e não a pedir doações. Eu sei que existem muitas realidades de dioceses menores, de paróquias menores, mas assim, quando eu falo de contrapartida,
É preciso deixar a coisa muito clara. Por exemplo, utilizar o mesmo exemplo do Padre Manuel. Eu tenho ali um médico que frequenta sempre a missa na minha paróquia. Eu posso pedir uma ajuda àquele médico, é verdade. Mas a partir do momento que ele está fazendo essa ajuda como fiel, é completamente diferente de uma pessoa que está investindo dinheiro para um projeto. Ele está apoiando, é um apoio. Né? Se eu peço ao supermercado, não, eu tenho aqui uma cota de 5 mil reais para te vender sobre um projeto, um exemplo. E o supermercado não quer apoiar aquela cota. Mas, de repente, o supermercado ele tem interesse em doar as águas que eu vou utilizar no 3º Encontro Nacional de Pascom, como exemplo. Então, isso é um apoio e não um patrocínio. Então, é preciso entender essa mentalidade e essa linguagem, porque senão não existe diferença da pessoa que dá a cota de 5 mil reais à pessoa que faz doação de água. E aí, isso pode lá na frente trazer também um prejuízo, porque essas duas pessoas podem se comunicar e saber, nós doei água e entrei com a mesma contrapartida que você que doou 5 mil reais. Então é preciso definir bem o que é cada cota de patrocínio e o que é apoio. Apoio, muitas vezes, a pessoa não quer nem o respaldo, ela só quer apoiar o evento porque é fiel e acredita naquele propósito. Como eu disse, o fator religioso pode se tornar um entrave na captação de recursos. Para que isso não ocorra, a linguagem de mercado deve ser adotada sempre. Foi o que eu disse anteriormente, nós temos essa dificuldade de trazer a nossa linguagem religiosa para a linguagem do mercado para apresentar um projeto. E isso realmente é um grande entrave, porque eu não sei quais as experiências de vocês. As experiências que eu tenho dos eventos que eu faço é que as pessoas elas estão agregando valor à sua marca pelo objetivo geral e o objetivo específico, mas não pelo fato de ser um evento religioso, porque não é assim que eu apresento. Apesar de que no final, no fundo, eles estão sabendo que estar ligado à igreja é também estar ligado à instituição de respeito. Então isso é um fator positivo, mas que a gente não se prenda a esse único fator, querendo, porque eu sou igreja, pedir sempre ajuda e achar que a empresa ela tem aquela obrigação. Não, eu preciso adequar o meu projeto à realidade daquela empresa. Eles fizeram um planejamento de investimento, certo? E eu preciso me adequar a esse planejamento se eu quiser ser beneficiado. Muitas vezes é necessário adaptar o projeto à política de patrocínio ou edital de instituição de governo, seja flexível. E o segundo estudo de caso que eu trago é o projeto Salvador Cidade Natal do Brasil. Que foi o que nós fizemos. Em setembro do ano passado, o Padre Manuel teve a ideia de fazer um grande projeto de Natal em Salvador. E, se contar aí de setembro a dezembro, nós tivemos poucos meses para realizar essa ação. E, em princípio, nós tivemos a ideia de fazer um presépio de tamanho natural, em algum ponto de Salvador, que pudesse chamar a atenção das pessoas e resgatar o verdadeiro e autêntico espírito natalino. Né? O que foi que aconteceu? Depois de algumas conversas, nós encontramos um artista plástico e que, quando a gente chegou no ateliê dele, tinha um monumento enorme de 12 metros de altura e nós ficamos encantados. E com a conversa, nós resolvemos fazer um presépio que no final saiu com 7 metros de altura e com 10 peças o presépio. O presépio custou muito caro, mas que, porque tinha algo muito interessante no projeto, nesse projeto de Natal, foi que, apesar de que todo mundo conhece o espírito natalino, mas a gente sabe que o foco das empresas que investem nisso estão baseados praticamente no Papai Noel, né? Porque era na relação de consumo aquilo que beneficia também a empresa. Nós colocamos esse presépio na Avenida Paralela, que é uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, entrada e saída de Salvador praticamente. E nós tivemos um acesso de pessoas que viram um projeto muito grande, um comentário em toda a cidade em relação ao projeto de Natal, muito grande também. Então, a mídia, com certeza, a mídia nacional esteve e assim, falou muito bem sobre o presépio.
Então, por quê? Nós, quando fomos vender o presépio, não foi simplesmente porque a igreja está vendendo um presépio que vai falar do menino Deus. Sim, também. Mas as empresas, elas viram essa questão da visibilidade e, sobretudo, a linguagem que era vendida o presépio era uma linguagem que as pessoas entendiam o valor que seria agregado à sua empresa a partir do momento que ela investisse nesse projeto. Então, esse é o segundo caso que eu trago. E, por fim, eu queria sinalizar como um caso que foi, na verdade, de conclusão de curso meu, é o Hallelujah. Não sei se vocês conhecem, o Hallelujah é um evento que começou em Fortaleza. Eu não ia falar do Hallelujah, eu ia falar um pouco sobre o projeto, mas como o Diácono falou muito bem, eu vou falar sobre a experiência do Hallelujah. O Hallelujah, como eu disse, foi um dos meus trabalhos de conclusão de curso. E ele começou em Fortaleza, né? Por que o Hallelujah começou? Ele começou porque existe uma festa de grande porte em Fortaleza, que é o Fortal, Carnaval Fora de Época. E a comunidade Shalom resolveu fazer um evento que fosse oferecido a contrapartida para quem não quer participar do Fortal. Esse evento ele acontecia a caminho do Fortal. As pessoas que passavam para ir para o Fortal encontravam o Hallelujah. Um evento que tinha 3.000 pessoas. E aí o evento foi crescendo, foi tomando outras dimensões. Ele tomou prejuízo durante 10 anos. A comunidade Shalom continuou realizando o evento, apesar dos prejuízos de não pagar suas contas. Mas hoje o Hallelujah é realizado em várias capitais do país, inclusive em Salvador, e também em algumas capitais fora do país, né? Mas o que é que eu quero mostrar? A comunidade Shalom começou o Hallelujah sem ter esse planejamento. E com o processo elas entenderam que era preciso vender o Hallelujah. E qual foi a grande sacada? Hallelujah é um evento que começa, são 5 dias de evento, começa às 6 da tarde e termina às 6 da manhã. Eles não tinham alguém que quisesse patrocinar. Pararam e pensaram: qual é uma marca que se interessaria em vender? Porque eu tenho aqui uma maioria de jovens, né? Uma maioria jovem. Qual é a marca que se interessa em comprar esse evento? Então foi vendido para quem... Pronto, um evento religioso, que não vende bebida, que não tem muitas coisas. Quem tem interesse? Coca-Cola. Hoje, a Coca-Cola é o patrocinador master do Hallelujah de Fortaleza. E o Hallelujah hoje, ele tem um público de quase 1 milhão de pessoas, tomando dados do ano passado. Ele está acontecendo agora, começou na quarta-feira e termina domingo, onde o público do maior dia dá 250 mil pessoas por dia, onde a sua maioria são jovens. É muito interessante falar do Hallelujah, porque eu também faço o Hallelujah em Salvador, e vejo a dificuldade que é para vender um evento quando a gente tem essa visão simplesmente religiosa, quando a gente não faz a adaptação necessária para que o investidor entenda qual o valor ele está agregando à sua marca. Porque se eu vender apenas um valor religioso, talvez para ele não seja interessante. Entende? Então, o Hallelujah hoje ele tem, como eu disse, são 250 mil pessoas no sábado, que é o maior dia do Hallelujah. E um fator engraçado que aconteceu ano passado: o Hallelujah ele nasceu para oferecer uma opção para quem não curtia o Fortal. O ano passado, os coordenadores do Fortal, o Fortal hoje é um evento fechado, é um evento aberto com o Carnaval de Salvador. Hoje é um evento fechado, que cabe apenas 60 a 80 mil pessoas por noite. O Hallelujah, na sua noite maior, recebe 250 mil pessoas. Os coordenadores do Fortal foram conversar com o fundador da comunidade Shalom, pedindo que o Hallelujah mudasse de data, porque estava ameaçando o Fortal, né? E qual foi a resposta do fundador? Na verdade, o Hallelujah foi criado para ser uma opção para quem não curte o Fortal, e por isso nós não temos interesse em mudar de data. Nós vamos continuar no último final de semana de julho, que era sempre que acontecia o Fortal. O que foi que eles fizeram? O ano passado eles anteciparam para o penúltimo final de semana de julho. E o fundador antecipou também. Então hoje o Hallelujah está acontecendo nesse final de semana, o penúltimo de julho, junto com o Fortal, para
infelicidade deles, mas é um evento genuinamente católico que começou sem nenhum recursos, mas que por causa da insistência e da visão profissional e da adequação do projeto, ele pôde hoje ter um público muito maior, 3 vezes maior do que o evento que era o top na cidade antes do Aleluia. Então é muito possível fazer projetos e vender projetos grandes dentro da igreja. É preciso encontrar a metodologia correta, encontrar os meios e também os argumentos corretos, como bem disse o Diário. Eu queria finalizar falando sobre missão, né? E aí tomando a imagem de Irmã Dulce, como baiana, é claro, que ela dizia: no amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. É interessante porque tanto ontem com o professor Carlos Alberto de Franco, quanto hoje, durante toda a manhã, nós ouvimos muito falar sobre o trabalho, mas ouvimos muito falar sobre oração, sobre aonde começar o nosso trabalho. Então, é preciso entender que, antes de tudo, temos uma missão a cumprir, e que a nossa missão realmente é estar submetido àquilo que o nosso Deus nos inspira a cada instante. Obrigado. Pessoal, então agora nós vamos para o nosso coffee break e depois do retorno, daqui 15 minutos, não se preocupe, nós vamos estar passando para vocês o e-mail dos assessores para que vocês possam contactá-los, solicitando então a palestra do dia de hoje.